Meu querido, quero convidá-lo a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. E nós vamos ler dos versos 15 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 15 a 17, assim nos diz a Escritura Sagrada. Traziam também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus eterno, nós te louvamos pela bênção de estarmos juntos como família da fé, adorando ao Senhor e cultuando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui no culto nós somos confrontados com a realidade do nosso pecado, muitas vezes com a nossa infidelidade. Mas também, Senhor, nós somos confortados, não só confrontados, nós somos confortados com o consolo que vem do Senhor. Porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus justo, mas o Senhor é um Deus amoroso, compassivo. E o Senhor nos consola. Agora, Senhor, que vamos ouvir a mensagem do Senhor, fale ao nosso coração e transforme aquilo que precisa ser transformado. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero pensar com você hoje no seguinte tema: o reino não é conquistado, ele é recebido. O reino não é conquistado, ele é recebido. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, que nos ensina que tudo, desde muito cedo, precisa ser conquistado. Você percebeu isso claramente na minha conversa com as crianças. Quando eu perguntei assim: presente você tem que merecer ou você recebe? Quase em coro elas falaram: eu mereço. Eu tenho direito a receber o meu presente. Por quê? Porque nós ensinamos isso. E nós vivemos e estamos inseridos num mundo em que, se você quiser crescer na vida, o que você tem que fazer? Você precisa se esforçar. Você precisa batalhar. Você precisa trabalhar. Se você quer reconhecimento, você precisa provar o seu valor. Se você quer ser aceito pelas pessoas, você precisa demonstrar que você é digno desta aceitação. Então isso está impregnado na nossa cultura, na nossa vida, na nossa realidade. Essa lógica, ela está presente na escola, ela está presente no trabalho, ela está presente nos relacionamentos. E muitas vezes, sem percebermos, nós trazemos toda esta lógica de meritocracia para o Evangelho, para a igreja, para a nossa relação com Deus. E nós começamos a pensar que o reino de Deus funciona dessa mesma maneira. Eu tenho que me esforçar para receber alguma coisa, para ganhar, eu tenho que merecer. Que nós temos que alcançar um certo padrão para sermos aceitos. Então, Deus só me aceita se eu viver assim, assim e assim. Se eu tiver uma boa performance. Que a nossa vida com Deus, ela depende do quanto nós conseguimos fazer. E o perigo é trazermos essa lógica para a realidade espiritual, meus irmãos. Quando nós chegamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus ele confronta profundamente essa maneira de pensar. Porque essa era a lógica dos discípulos. Você vai perceber na exposição da Escritura a razão e o porquê os discípulos não deixaram as crianças chegarem até Jesus.
exatamente por conta dessa lógica. E esse episódio ele não está isolado. Tem uma conexão, tem uma realidade. Ele vem logo depois, nós tivemos uma pausa na nossa exposição por conta do aniversário da igreja, por conta da Páscoa, mas você vai lembrar-se que a última exposição que fiz aqui foi sobre a parábola do fariseu e do publicano. E ali, Jesus mostrou dois caminhos: o caminho da autoconfiança e o caminho da dependência. Porque o fariseu batia no peito e dizia: eu não sou como esse fulano aí. Eu oro, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu sou um crente fiel. E o publicano batia no peito e dizia o quê? Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. Percebe a diferença? O problema é que, em muitas ocasiões, e aí entendo o que Jesus está dizendo aqui, a Bíblia não está isolada, ela tem uma ideia central, uma mensagem para nos confrontar. O fariseu, que confiava em si mesmo, o que aconteceu com ele? Foi rejeitado. Mas o publicano que clamou por misericórdia desceu justificado, diz o texto lá antes que nós já expomos aqui. Agora, Jesus ele transforma essa verdade numa cena concreta. Ele mostra essa realidade do fariseu e do publicano, dessa parábola que ele conta, no episódio cotidiano que ele estava vivendo. E isso é tão precioso de você perceber, porque Jesus ele tinha essa maneira prática de ensinar. As pessoas começam a trazer as crianças até ele, para que ele as tocasse, mas os discípulos reagem de uma forma inesperada, eles repreendem. Mas Jesus intervém e aí ele vai fazer o quê? Ele redefine completamente o que significa pertencer ao reino de Deus. Sendo assim, pensando nessa realidade que o reino não é conquistado, mas é recebido em primeiro lugar, eu quero ver com você aqui o erro de avaliar o reino pelos critérios humanos. O verso 15 diz: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo isso, os repreendiam. As pessoas começam a trazer as crianças até Jesus para que ele tocasse nas crianças. E o que poderia parecer apenas um gesto de carinho ou um momento bonito de bênção, né? E esse era um costume de levar, queriam levar ali as crianças para que fossem tocadas. Nas mãos de Jesus se torna uma das declarações mais profundas sobre como alguém entra no reino de Deus. E o texto diz que eles traziam as crianças a Jesus para que tocassem, mas os discípulos repreenderam. E a ideia do verbo repreender aqui mostra que eles estavam ativamente impedindo, fazendo um bloqueio para que as crianças não chegassem até Jesus. É óbvio que nós entendemos que as multidões estavam seguindo a Jesus. Se você lembrar-se daquele episódio que Jairo vai até Jesus, pede para ir à casa dele para que curasse a filha dele, quando Jesus está andando, diz que a multidão o comprimia, e aquela mulher com fluxo de sangue vai até Jesus e toca nele. E Jesus diz assim: alguém me tocou. Senhor, como alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Então quando Jesus andava era assim. Então você imagine ali os discípulos tentando organizar a logística da caminhada de Jesus. Não vamos deixar as pessoas chegar, fazer, quem sabe, ali um cordão de isolamento em Jesus, e as crianças queriam chegar até Jesus para tocá-lo. Mas os discípulos colocavam obstáculos. E aqui nós encontramos o primeiro choque. Os discípulos não estavam sendo agressivos, eles estavam sendo práticos. Dentro dessa lógica, né, que acabo de relatar aos irmãos, de logística, de organização, de Jesus conseguir caminhar, eles estavam sendo práticos. Mas para eles, as crianças não eram prioridade. Elas não tinham relevância social, elas não tinham influência. As crianças, para eles, não tinham utilidade. Por quê? Porque elas eram frágeis, elas eram dependentes, sem status. Então, na mente deles, Jesus tinha coisas mais importantes para fazer do que gastar tempo com criança. Essa era a ideia dos discípulos aqui. E aqui está o primeiro ponto que nós precisamos perceber com muito cuidado.
Por quê? Porque os discípulos, eles estavam avaliando o reino de Deus não com os critérios do reino de Deus, mas eles estavam avaliando com os critérios humanos. Eles estavam filtrando quem era digno de atenção com base no quê? Na utilidade, na importância e no mérito. Se você não merece, você não precisa estar aqui. Isso expõe uma tendência muito presente em nós e em você. Nós começamos a avaliar o valor espiritual com base nos critérios humanos. E é exatamente o erro que aconteceu com os discípulos e que, infelizmente, continua acontecendo nos dias de hoje. Nós também, muitas vezes, avaliamos as pessoas dessa forma. Nós valorizamos quem aparece mais. Então você canta, opa, vem para a minha igreja. Ah, você é um bom estudioso das Escrituras, estou precisando de professor de escola bíblica dominical. Então eu te valorizo. Percebe? Nós avaliamos quem produz mais, quem tem mais habilidades, quem tem mais influência, quem fala melhor, quem parece mais maduro na fé. Mesmo dentro da igreja, meus irmãos, existe uma tendência, por mais que isso não seja declarado, e não é, tá? Não é declarado, mas isso é silencioso. Nós começamos a valorizar aqueles que parecem mais fortes, mais capazes, mais relevantes. Mas isso é o homem no centro, não Deus no centro. Esse é o Evangelho? Não. Não é o Evangelho. O reino de Deus não funciona assim. Sabe qual é o problema disso, meus irmãos? O problema é que, por conta dessa cultura que está impregnada em nós, de meritocracia, nós começamos a medir a nossa postura espiritual, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, comparando com outros. Ah, mas crente mesmo, meu irmão, aquele é crente padrão fulano. Se for esse padrão fulano, aí o cara é top. Meu irmão, somos todos pecadores. É óbvio que com a graça de Deus, alguns percebem mais, outros percebem menos. E qual é o alvo de estarmos juntos? Na caminhada, é nós ajudarmos uns aos outros a percebermos o reino de Deus, a percebermos quem Deus é. Então, eu não tenho que medir a minha vida com base nos outros irmãos, porque isso é meritocracia. E nós recebemos a graça de Deus, que, como eu disse recentemente, graça não é só o favor imerecido, graça é o desfavor para quem merecia, é o favor de Deus para quem merecia o seu desfavor. Então, quantas vezes nós valorizamos quem entrega mais resultados? Quantas vezes nós silenciosamente desprezamos pessoas que parecem mais fracas do que nós? Ih, esse irmão aí, coitadinho, ele precisa converter, né? Male é a Bíblia. Se o pastor chamar ele para orar, ixi, vai ser, meu Deus. Nem imagino o que vai sair da boca desse abençoado. Quantas vezes você já pensou assim? A gente não fala, mas o coração processa. A questão aqui é que o Senhor nos exorta sobre como compreendermos o reino, como interpretarmos a vida cristã. O erro dos discípulos foi espiritual. Eles não estavam entendendo o reino. O teólogo reformado João Calvino, no seu comentário sobre Lucas, ele diz o seguinte: os homens são naturalmente inclinados a estimar a si mesmos e aos outros segundo aparências externas. Mas Deus julga de modo completamente diferente. Calvino expõe exatamente o erro dos discípulos. Eles olham para as crianças e veem irrelevância. Deus olha e vê o padrão do reino.
Porque crianças, é isso que nós vimos aqui. Elas confiam, elas buscam ajuda e elas dependem dos pais. Isso confronta a minha tendência e a sua tendência de medir o valor espiritual por visibilidade, por capacidade, por influência. O reino de Deus não se organiza por critérios focados no homem ou critérios humanos, mas pela lógica da graça. Esse foi o erro dos discípulos. Mas nesse episódio nós vemos um segundo movimento, que é o chamado de Jesus para acolher os que não têm nada a oferecer. Em segundo lugar, nós vemos que o Senhor chama aqueles que não têm nada para oferecer. Isso é muito precioso, querido. Porque se eu estou aqui, você está aqui, não é por mérito, é porque nós não tínhamos nada para oferecer. Deus é gracioso. Deus é amoroso conosco. Deus é aquele que me chama, mesmo sem eu merecer absolutamente nada. Não tem nada que é digno em mim e em você para sermos chamados por Deus. Nós não temos nada para oferecer. E Ele nos chama. Diz o texto no verso 16, Jesus, porém, chamando-os, disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus não apenas permite, mas Ele ordena. Está no imperativo o verbo aqui, deixai. Deixai, não impeçais, dos tais é o reino de Deus. E aqui nós precisamos entender corretamente. Isso não é apenas uma correção e uma chamada de atenção do Senhor Jesus nos discípulos, corrigindo o comportamento deles. Pera um pouquinho, vocês estão errados aqui no que vocês estão fazendo. Não é assim. Tem que fazer desse jeito. Não, não é isso que Jesus está fazendo. O que Jesus está fazendo é uma revelação do coração do reino, daquilo que é mais importante, daquilo que é essencial. Jesus não apenas permite que as crianças venham, Ele ordena que elas não sejam impedidas, não os embaraceis. Mais do que isso, Ele afirma que o reino de Deus pertence a pessoas como essas crianças. E aqui nós precisamos parar um pouquinho, meus irmãos, e pensar com profundidade no que Jesus está nos ensinando. O que havia nas crianças que tornavam elas modelo para o reino? Aí sim, Jesus está falando de um padrão. Certamente não era inocência moral, porque eles são pecadores. Mas, e aí nós vamos ver claramente que a Bíblia ensina que as crianças são pecadoras e não são moralmente perfeitas. Apesar de alguns imaginarem que as crianças são perfeitas, não são. Desde pequenininho, são pecadorzinhos, mirins. Teve uns pais que falaram assim, pastor, vou levar o senhor lá para casa, porque o meu filho só fica quieto quando vai ali na frente. Então você imagina como é que é o pecadorzinho dentro de casa, né? E vocês têm, aqueles que têm filhos, sabem como é que funciona o processo. Também não era por pureza espiritual, como se elas fossem naturalmente justas. O ponto não é a condição moral das crianças. O ponto é a postura das crianças. Como nós vimos, crianças são totalmente dependentes. Criança não tem autonomia. Ela não tem recurso próprio. Ela não tem como se manter, se sustentar. Ela não tem como se justificar. Elas simplesmente recebem, elas simplesmente confiam e elas simplesmente dependem. E é exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. O reino de Deus não é para aqueles que têm algo a apresentar. Como é que... Você já teve aquela... Você vai na casa de alguém visitar alguém, o que você faz? Vai lá visitar um irmão, uma irmã, né? Aí te convidou para comer uma pizza, alguma coisa. O que você pergunta? O que eu tenho que levar? Ou se não pediu para levar, você leva uma florzinha, né? Eu tenho minha esposa lá que... Né? Não, tem que comprar. Eu falo, mas para quê? Não, eu não posso chegar de mão vazia.
Como é que eu vou? Eu tenho que levar pelo menos um bolinho para o café. Mas o irmão já preparou um banquete para nós. Não, mas eu tenho que levar um mimozinho. Como é que eu vou me apresentar de mãos vazias nessa casa do querido irmão que tanto me ama? Percebe? Como é a nossa lógica? Como está impregnado em mim e você? O reino de Deus não é para aqueles que têm algo a apresentar. É para aqueles que reconhecem que não tem nada. Entenda, não estou falando para você não levar nada na casa dos irmãos. O que eu estou dizendo é que quando você chega na casa dos irmãos, você não precisa levar. Se você quiser levar, pode levar. Mas diante de Deus, você não precisa levar nada. E não tem que levar nada. Porque tudo que você levar vai ser insuficiente. E é exatamente esse o ponto que Jesus nos confronta. Porque Ele confronta a lógica da minha religiosidade. Eu tenho que apresentar algo. Eu tenho que dar uma performance. Porque a religião baseada em mérito sempre tenta fazer, sabe o quê? Construir um caminho até Deus. O meu caminho é melhor. E eu quero construir um caminho. E essa ideia lógica, meritória da nossa religiosidade diz que nós precisamos melhorar, que nós precisamos crescer, que nós precisamos produzir, que nós precisamos acumular obras, que nós precisamos desenvolver disciplina, que nós precisamos alcançar um padrão. E pouco a pouco nós começamos a medir a nossa espiritualidade em performance. Se você não performar, você não é um bom crente. Se você não tiver esse escalonamento, esse esforço, você não é um bom crente. O que você vai oferecer? Então, se nós orarmos mais, fala assim, agora sim, agora... E eu não estou dizendo que orar mais não é uma coisa boa, meu irmão. Orar mais é excelente, oração é um meio de graça. Mas quando você está com a motivação errada, uma motivação meritória, você vai orar mais e fala assim, agora Deus me aceita. Então eu não estou aceito porque eu não estou orando, então eu tenho que orar. Se eu falho, aí eu me sinto mais distante de Deus. Se eu acerto, eu estou mais seguro. Essa semana foi uma bênção, pastor. Orei todo dia, li a Bíblia, orei, não falei palavrão nenhum, não falei mal de ninguém. Tá uma bênção. Essa semana, eu e Deus estamos, juntinho, pertinho um do outro. É assim que você vive? Vou confessar um pecado para você. Às vezes eu vivo assim. Eu tenho certeza que você também. Porque essa lógica está impregnada em nós. E nós precisamos nos despojar disso. Porque eu não preciso apresentar nada para Deus. Eu preciso descansar na presença do Senhor. Você ainda acha que precisa merecer a aceitação de Deus? Você acha ainda que precisa provar o seu valor espiritual para Deus? Você ainda se aproxima de Deus baseado no que você faz ou fez? Um pastor que eu gosto muito dos escritos dele, vocês já sabem disso, o pastor Paul David Tripp, ele diz o seguinte: a graça de Deus não é dada a quem prova ser digno, mas a quem reconhece que não é. Olha que coisa preciosa. Sabe quando que você vai ser abençoado? Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Sabe quando você vai ser cheio da Escritura? Quando você reconhece que você não precisa, que você não tem nada para dar e que você reconhece que você não é digno. E aí você se torna um campo fértil da graça de Deus para o Senhor trabalhar no seu coração. Porque aí você vai entender aquela frase que agora eu parei de falar um pouco, porque vocês enjoaram, mas eu vou voltar a falar de novo. Quando eu acerto, não sou eu, é a graça do Senhor. Agora, quando eu erro, você pode ter certeza que a culpa é minha. Então, quando você faz alguma coisa certa, quem é? É o Espírito Santo agindo em você, mostrando que você não é digno, que você não merece e que é graça. O favor para quem merecia o desfavor.
Essa frase do Paul Tripp, ela traduz perfeitamente o que Jesus diz aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos. O convite não é para os capazes, para os performáticos, mas para os necessitados. Meus irmãos, o reino é aberto àqueles que foram eleitos sem mérito, sem ter feito nada, e que vêm dependentes do Senhor. Mas em último lugar, nós vemos que a única forma de entrar no reino é recebê-lo com dependência. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aqui está o ponto central dessa mensagem de Jesus a nós. Receber. Receber. Essa palavra, ela destrói toda a lógica meritocrática. Toda essa lógica de eu mereço, eu tenho direito. Jesus, ele demonstra completamente, ele demonstra e ele desmonta completamente essa estrutura. Porque ele diz que o reino não é conquistado. O reino é recebido. E aqui nós chegamos ao cerne dessa perícope, desse texto, que ele diz: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E essa afirmação, meus irmãos, ela é extremamente pesada, forte. Ele está dizendo que é a única forma, de maneira nenhuma entrará. Ou seja, não existe outro caminho. Não existe outra alternativa. Não existe plano B. Se você não receber a Jesus como Senhor e Salvador, como dependente total dele, você não entrará no reino de Deus. E a palavra-chave aqui, como vimos, é receber. Isso muda completamente o paradigma, porque receber é o oposto de conquistar. Receber é o oposto de merecer. Receber é o oposto de alcançar por esforço próprio. Receber implica em reconhecer que algo está sendo dado a você, não conquistado. Pastor, mas eu sou dizimista. O senhor falou do dízimo aí hoje. Eu sou dizimista, então eu tenho direito de entrar no céu. Não. Não tem. Então não tem que dar o dízimo? Não é isso que eu estou dizendo. Você dá o dízimo por quê? Porque você responde a Deus e você mostra quem governa o seu coração. Por que você vem no culto? Não fica em casa? Porque você responde a Deus e entende que Ele te dá tudo e que você tem que adorá-lo. Você lê a Bíblia por quê? Para ser mais santo e consagrado? Sim, mas não para merecer. Mas em resposta àquilo que Ele fez. E você diz assim: Senhor, eu quero te conhecer mais. Você fala do amor de Cristo para as pessoas por quê? Porque você entende o que Cristo fez por você e você deseja que Ele faça o mesmo na vida das pessoas. Isso leva diretamente ao coração do Evangelho, queridos. A salvação não é algo que nós construímos, é algo que nós recebemos. A salvação é algo que nós recebemos. A justificação não é resultado de desempenho, é resultado da graça. Nós não nos tornamos dignos para sermos aceitos. Então pare de lutar com isso, meu amado, em nome de Jesus. Você não precisa de performance para ser aceito diante de Deus. Deus aceita você como você é. Ele não deixa você como você está. Ele transforma o seu coração. E Ele trabalha para você ser a imagem de Cristo. Um segundo Adão. E quebra tudo aquilo que tem em nós. E aí veja, nós somos aceitos, apesar de não sermos dignos. E aqui nós precisamos ser muito honestos. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo aqui, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã,
Infelizmente, muitos de nós ainda vivem entendendo que precisam conquistar o favor de Deus. Sabe aquela coisa assim de você recebe um presente e fala, não precisava. Lá no fundo você fala assim, precisava, era meu aniversário, eu queria. Você demonstra até uma falsa humildade, né? Querido, Deus te deu o maior presente que pode existir na face da terra. E você vai dizer assim, não precisava. Claro que precisa, porque eu preciso de perdão, eu preciso de graça, eu preciso de arrependimento, eu preciso de nova vida, eu preciso de Jesus, porque Ele é quem me dá acesso ao reino de Deus. Isso é graça, presente. Chega um irmão lá, fala assim, pastor, seu carrinho está meio derrubado, hein, pastor? Podia ter um carro novo. Está aqui, ó. Tira a chave, dá uma chave. Que isso, irmão? Você vai negar o carro? Não quero não. Eu vou ficar com o meu velho aqui mesmo. Vou andar do meu jeito. Meus irmãos, o que Deus fez conosco foi isso. Ele deu o maior presente que nós poderíamos ter, que é o presente da salvação, da graça do seu Filho amado, que entregou-se na cruz para pagar o meu pecado, o seu pecado, se fez maldito, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. O presente é caríssimo. Não é nem ouro nem prata que pode comprar. Dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Porque foi a vida de Cristo. Esse é o maior presente que você já recebeu na vida. E que as pessoas muitas vezes falam assim, sabe o que é? Não quero esse presente não. Vou ficar do meu jeito aqui. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de tentar provar o seu valor espiritual. Pare de tentar compensar suas falhas com esforço. Pare de viver medindo a sua relação com Deus baseado naquilo que você faz ou no que as pessoas fazem. O texto bíblico aqui nos chama a abandonar completamente essa lógica. Por quê? Porque o reino de Deus não é para quem consegue, é para quem recebe. Isso exige que o coração humano faça algo que, via de regra, nós resistimos profundamente. Nós sejamos humildes. E humildade não é no sentido de se sentir inferior, mas no sentido de reconhecer a própria incapacidade. Eu sou incapaz de salvar a mim mesmo. E aí nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos nos salvar, que nós não conseguimos nos justificar, que nós não conseguimos nos tornar aceitáveis por nós mesmos diante de Deus. Então a minha pergunta a você é, você está tentando viver a vida cristã baseada no seu esforço? No seu desempenho? Você vive tentando provar ou aprender a confiar? Tim Keller diz o seguinte, você é salvo não pelo que faz, mas por abandonar toda a confiança no que faz. Percebe? Não adianta você tentar fazer alguma coisa, você será salvo abandonando tudo isso que você faz. Essa frase sintetiza esse conceito de receber. Receber não é adicionar a Deus ao seu esforço. É abandonar completamente a ideia de que, sem esforço, que o seu esforço pode salvá-lo. Isso tem implicações muito práticas para a nossa vida. A primeira implicação que eu quero pensar com você é na realidade da sua família. Quantas vezes você, pai, você, mãe, se sente culpado por não conseguir controlar tudo na sua casa com seus filhos? Quantas vezes você carrega o peso de tentar ser perfeito para os seus filhos? E esse texto nos lembra da nossa relação com Deus, que ela não depende de perfeição, mas depende do quê? De dependência. E na educação dos filhos, você vai perceber isso claramente. Que você precisa depender cada vez mais de Deus para ensinar e direcionar os seus filhos. Nós precisamos parar de viver como se Deus estivesse esperando nossa performance e começar a viver como filhos que recebem esse presente, essa graça. Pense agora na sua realidade profissional.
Quantos aqui vivem pressionados no trabalho, tentando provar o seu valor? Por mais que não seja tão consciente isso, mas essa mentalidade invade a nossa vida, e nós que temos que viver corandeu, nós que temos que viver de uma forma teorreferente, ou seja, viver corandeu diante de Deus e ter Deus como referência, lá no trabalho, o que eu faço? Eu vivo como um homem que tem temor dos outros homens. Então eu não posso dizer não para nada, porque eu tenho que provar meu valor. Mas diante de Deus, você não precisa provar nada. Você precisa receber. Pense nas suas questões emocionais. Quantos carregam culpa? Quantos carregam vergonha? Quantos carregam uma sensação de inadequação? E aí você tenta compensar o seu esforço espiritual, mas o Evangelho não chama você para compensar. O Evangelho chama você para confiar em Deus. Isso nos leva à conexão direta com aquilo que nós estamos fazendo aqui na igreja, a nossa campanha da Grande Esperança. Porque a grande esperança não está em nos tornarmos melhores, não está em alcançarmos um nível espiritual mais alto, não está em nos aperfeiçoarmos ao ponto de sermos aceitos, mas a grande esperança está firmada e fundamentada na graça de Deus, na graça do Senhor. É saber que Deus recebe pecadores, como eu e você. Que Deus escolhe os que não têm nada a apresentar. Que Deus justifica aqueles que dependem dele. E isso muda tudo. Isso muda como nós vivemos, isso muda como nós tratamos as pessoas, isso muda a forma como nós proclamamos o Evangelho e compartilhamos o Evangelho, porque nós entendemos que somos pecadores e que temos que levar esse presente para outras pessoas que nós recebemos. E chamar essas pessoas para receberem esse presente também. Isso muda tudo, queridos. Isso muda a igreja. Isso muda a nossa maneira de encarar as coisas. Uma igreja que entende isso deixa de ser um lugar de performance e se torna um lugar de graça. Um lugar onde as pessoas podem chegar com as suas fragilidades, com as suas falhas, com as suas histórias quebradas, doloridas, com as suas lutas do coração. E sabe o que elas vão encontrar aqui? Não vão encontrar julgamento, não vão encontrar uma valorização porque elas são aparentemente boas. Não, mas elas vão encontrar acolhimento. Isso vai mudar a nossa missão. Porque anunciar o Evangelho, nós não dizemos você pode se tornar digno. Nós dizemos você pode ser recebido pelo Senhor. O mesmo Deus que me recebeu pode receber você. E o texto termina sem uma conclusão narrativa, mas com uma afirmação que ecoa profundamente. Quem não receber o reino como uma criança, não entrará nele. Isso nos coloca diante de uma decisão. Você vai continuar tentando conquistar ou vai aprender a receber? Porque no fim, só existem dois caminhos. O caminho da autoconfiança e o caminho da graça. Ou você se rende aos pés de Jesus, ou você se entrega aos pés de Jesus, ou você vira as costas para Deus, achando que você consegue fazer aquilo que você quer. Então, o caminho da performance não é o caminho de Deus. É o caminho da dependência. O caminho de tentar subir por esforço próprio não é o caminho de Deus. Mas o caminho de ser recebido pela graça e pela misericórdia. A pergunta permanece. Onde você está colocando a sua confiança? Se estiver em você, sabe o que vai acontecer? Haverá peso, haverá comparação, haverá sofrimento, haverá angústia. Você vai ficar ansioso, vai ficar depressivo e assim vai. Agora, se estiver na graça, haverá descanso, haverá humildade e haverá esperança. Essa é a grande esperança que nós vivemos e essa é a grande esperança que nós proclamamos. Não há esperança de que podemos ser melhores.
mas há esperança de que, mesmo não sendo suficientes, somos recebidos pela graça de Deus em Cristo. Por isso, hoje, o convite do Evangelho é simplesmente profundo. Pare, meu irmão, de conquistar. Pare de tentar conquistar. Pare de tentar ser valoroso, digno. Receba. Receba essa graça. Porque o reino de Deus não é conquistado. Ele é recebido.